meu irmão. Você está prestes a ouvir uma palavra poderosa da parte do Senhor. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Deus te abençoe. Paz do Senhor, amém? Amém. Tem crente aqui hoje? Amém. Glória a Deus, amém, irmãos? Manhã diferente de poder, os pentecostais vieram hoje? Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Quero entrar na palavra de hoje com você. Hoje nós vamos falar sobre um grande guerreiro chamado Josué, filho de Num. Seu livro está facinho de você encontrar aí, é o primeiro, depois do Pentateuco, o 6º livro da Bíblia. Semana passada não sei quantos estiveram aqui, o Caião pregou sobre uma verdade que nos liberta. Se você não assistiu, tem a oportunidade de estar lá no YouTube ainda, a palavra foi bênção demais. Uma verdade que liberta, e talvez você pode perguntar, pastor, a verdade nos liberta do quê? De toda a prisão do Egito, irmão. De toda a enganação, de toda a cilada de Satanás, de toda a mentira que o mundo conta, de toda a acusação, de todo engano, de toda a cegueira. Entenda que o primeiro passo do povo foi sair do Egito, foi receber uma verdade que libertava. Se libertar da mentalidade do Egito é o primeiro passo, ou seja, foi isso que nós recebemos semana passada. Então hoje chegou o tempo de entrarmos na terra, amém, irmãos? Tempo da vitória, o tempo de conquista do povo, aleluia! Então a história de Josué, ela é essa sequência, é uma sequência de Moisés sendo usado por Deus como o libertador do povo do Egito, tirando o povo lá. Valeu, Lucão, pode deixar aí, tá suave, é nóis. Obrigado, mano. Amém. Então a sequência da história é Moisés libertando o povo do Egito, e Josué, o livro dele vai ser a grande conquista da terra. As lutas que ele terá ali que travar para conquistar essa terra. E é isso mesmo que você entendeu. Deus prometeu uma terra para o povo, e agora cabia ao povo, em confiança, obediência ao Senhor, conquistar essa terra. Entenda que a história foi assim, e ela continua sendo assim até hoje. Como assim, pastor? Tudo na vida, irmão, exige um trabalho. Tudo na vida exige uma renúncia. Tudo na vida exige um sacrifício, uma decisão, uma disposição. Tudo na vida existe uma resposta que nós precisamos dar. Então, em nome de Jesus, para de achar que com você as coisas vão cair tudo no seu colo. Pare de achar que com você as coisas vão chegar tudo de mão beijada. Não é assim, irmão. Entenda, igreja, existem promessas que vão se cumprir a partir do momento que eu e você nos levantamos e damos passos de fé para conquistar elas. Existem muitos milagres, muitas bênçãos de Deus, que a resposta e a conclusão deles estão a partir do momento que a gente se levanta, em confiança e obediência ao Senhor, e dá passos em direção a ela. Se Deus já falou com você, então cabe você agora confiar e se movimentar. Foi isso que aconteceu com Josué. Iremos ler e a história continua. Amém ou não amém? Glória a Deus. Eu vou dar lugar hoje, irmão. Hoje o culto tá bom aqui. Amém, irmão? Então, como eu disse na mensagem, será sobre Josué, o sucessor do grande libertador do Egito chamado Moisés. Mas antes da leitura, de nós lermos essa passagem, eu queria te chamar a atenção a alguns pontos. E o primeiro é, por que foi logo Josué? Por que Josué foi esse cara escolhido para suceder o Moisés? O grande Moisés, o homem que viveu tanta experiência com o Senhor, tantos relatos e momentos que ele teve ali com o Senhor. Por que Josué foi esse cara que ia seguir e continuar? Porque o tal do filho do Num, o Josué, e eu entendo, irmão, a soberania de Deus, claro, mas pela história, eu consigo achar alguns motivos aqui, do porquê a escolha foi Josué. E são motivos muito verdadeiros, que fazem total sentido. Com certeza você lembra, quando o povo atravessou ali o mar, aí Moisés seleciona ali 12 caras, para espiar a terra de Canaã. Você lembra dessa história? Eram 12 caras, você lembra disso? Pelo menos lembra que eram 12, aleluia? Glória a Deus. Então eram 12 caras. Moisés faz ali o plano, fala, mano, vocês vão lá, vocês vão olhar. A Bíblia diz que desses 12 caras, vão voltar 10 com um relatório final dizendo o quê? Não vai dar certo. Moisés, o lugar lá é top, mas vai ser furada a conquistar essa terra. Não vai ser possível. Os caras são grandes demais.
trazendo para os nossos dias, é quando a gente chega depois de receber uma palavra de Deus e fala assim: nossa, vai ser muito complicado, isso aqui é muito difícil, eu acho que eu preciso deixar quieto esse negócio. Talvez o relatório daqueles caras foi: Moisés, deixa quieto, eu acho que você precisa orar mais, Moisés, você precisa orar mais, precisa entender mais no Senhor, não é para a gente viver isso aqui. Mas dos 12, 10 voltam com esse relatório totalmente negativo, mas vão ter 2 que vão voltar cheios de fé, cheios de confiança. 2 desses 12, eles voltam, chegam e falam: Moisés, o risco é grande, mas a gente entende que Deus deu essa palavra para nós. Nós recebemos essa promessa, nós cremos nessa vitória que vai vir o Senhor. Quantos se lembram desse episódio? Amém? Então a pergunta aqui, alguém sabe o nome de pelo menos um dos 10 caras negativos? Dos 10 caras que negativos? Ninguém sabe, porque na Bíblia não registrou o nome dos 10 caras. Por quê, pastor? Porque aquele que não cumpre um propósito, aquele que não cumpre a missão, ele nunca vai ser lembrado pela sua falta de fé, ele nunca vai ser lembrado pelos seus atos de incredulidade, pela sua falta de posicionamento, pela sua falta de decisão, nunca. Mas com certeza o nome dos 2 ousados em fé, o nome dos 2 homens cheios de fé e confiança no Senhor, eles estão na ponta da sua língua, certo ou errado? Qual que é o nome deles então? Aleluia? Josué e Caleb. Amo uma igreja bíblica, aleluia, glória a Deus. Então nós vemos, de 12 caras, voltam 10 negativos, incrédulos, e apenas 2 com fé. Isso nos mostra algo. O que, pastor? No mundo sempre vai ter mais pessoas negativas, mais pessoas achando que vai dar tudo errado, do que pessoas confiantes, do que pessoas com fé, acreditando que tudo já deu certo. Aprenda a lidar com isso. Sempre haverá mais pessoas incrédulas, sem fé, acreditando que Deus pode fazer, do que aqueles que confiam até o fim. Semanas atrás, se você estava aqui, você lembra, eu preguei sobre Gideão, e Gideão chega uma hora lá, fala com Deus, Deus fala com Gideão e fala: Gideão, é o seguinte, o primeiro corte é: arranca os medrosos, os assustados, tira fora essa galera porque eles vão atrapalhar. E quando Gideão faz aquele corte, ele vê que quase 70% do seu grupo foi descartado. Por quê? Porque, irmão, no mundo sempre vai ter mais pessoas negativas, mais pessoas incrédulas do que aqueles que confiam, do que aqueles que acreditam. Então me ajuda a pregar, fala aí para a pessoa do seu lado: acredite nos sonhos de Deus. Fala para ele: não desista, resista a todas essas circunstâncias, aleluia! Acredite, meu irmão, acredite, não seja levada pelas vozes, pelo desânimo, pela incredulidade da pessoa do seu lado. Confie no Senhor. Então, voltando, Deus poderia ter chamado qualquer um para suceder Moisés. Ele é Deus, Ele poderia fazer o que Ele quisesse, mas Ele chamou um desses 2 caras aqui, que foram espiar aquela terra para Moisés. A escolha do sucessor foi um desses 2 caras. E qual que é o primeiro motivo, pastor? O primeiro motivo é, irmão, Deus nunca vai te dar aquilo que você não acredita. Deus nunca vai te dar aquilo que você não acredita. Você nunca vai receber aquilo que você não se envolve, aquilo que você não participa, aquilo que você não está inserido, aquilo que você não tem as mãos sujas da obra. Você nunca vai receber aquilo que você não acredita. Deixa eu te falar, que eu sei que é para alguém isso. Não tente vender uma ideia que você não está comprando. Não tente fazer pessoas abraçar uma causa que você não está inserido. Você não está vivendo. Como assim, pastor? Enquanto você não acreditar, meu irmão, enquanto você não começar a se mover, minha irmã, as coisas não vão acontecer. Não vão acontecer. Não adianta ficar nessa apatia esperando. Os nossos olhos nunca verão aquilo que os nossos pés não estão dispostos, irmão, a pisar, a ir, a fazer. E muita gente fica estacionada. Josué foi o sucessor porque ele estava lá acreditando. Ele foi um daqueles que acreditava na promessa. Ele acreditava naquilo que Deus falou. Ele acreditava na possibilidade da conquista daquela terra. Então você nunca vai receber aquilo que você não acredita. Você nunca vai viver aquilo que você não está envolvido, caminhando. Da promessa à conclusão leva um tempo. E esse gap você precisa estar todos os dias confiante, acreditando. Ainda que eu não estou vendo, eu sei que meu Deus está trabalhando. Ainda que eu não estou sentindo, ainda que eu não estou me arrepiando, ainda que está naquela fase que parece que o céu fechou, eu confio, meu Deus está no controle. É assim que o crente luta as suas guerras, sim ou não, irmão? É desse jeito.
Precisa ser assim, igreja. Nossos olhos nunca verão aquilo que os nossos pés não estão dispostos a pisar, a caminhar. Dá uma olhada assim de quebradinha aí para a pessoa do lado. Fala para ela, precisamos se mexer e começar a voltar a se envolver na missão. Aleluia! Glória a Deus. Mas tem um outro motivo também. Não é somente esse. Qual? Outro motivo do porquê o Senhor pode ter escolhido Josué. Vamos ler juntos? Acho que você já encontrou aí na sua Bíblia. Josué capítulo 1, versículo 1. Logo aqui já mostra. Josué capítulo 1, versículo 1. Diz assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante, outras traduções dirão, o auxiliar de Moisés, chamado Josué, filho de Nun. Aqui está a resposta. Todas as vezes, irmão, que Deus chamou alguém na Bíblia, na história, esse alguém estava servindo, esse alguém estava envolvido com aquele que foi chamado antes. Todas as vezes. Arão e Uri estão lá em cima do monte, segurando os braços de Moisés, e o povo está lá batalhando na guerra. Sabe, irmão, quem estava no campo de batalha lutando, trabalhando, acreditando que o Senhor ia vencer? Josué estava lá embaixo. Josué estava lá embaixo lutando. Entenda uma coisa, igreja: quem não está disposto a servir, jamais estará pronto para ser colocado e levantado numa posição superior. Aquele que não está disposto a servir uma causa nunca vai ser servido, nunca vai ser levantado. Aquele que não presta para ser um bom liderado, ele nunca vai ser um líder, nunca vai funcionar. E eu entendo que talvez você pode ouvir algo desse tipo, e você já ouviu num outro contexto, em um ambiente totalmente de manipulação, mas entenda, isso é um princípio verdadeiro, e isso vale para tudo. Você quer ser um bom gestor? Comece a ser um funcionário exemplar. Você quer ser um bom pai? Comece sendo um marido que ama a mãe dos filhos que ela vai gerar para você. Você quer ser servido? Comece servindo, irmão, porque o serviço é a base do Evangelho de Jesus, igreja. Evangelho não é sobre os meus interesses, as minhas vontades, os meus próprios sonhos, não, irmão. Evangelho é entrega, Evangelho é serviço, é renúncia, é sacrifício. Amém ou não amém, igreja? Aleluia! Evangelho é serviço, é serviço. Então esse foi o Josué, até ser o escolhido para ser o sucessor de Moisés. Era um cara que estava sempre acreditando, era um cara que estava sempre envolvido, era um cara que participava, não foi do acaso. É muito fácil pessoas olharem e dizer para você: ah, ele está ali, mas sempre para os outros vão ser sorte, sempre para os outros será um acaso. Mas saiba, irmão, existe uma história até o dia da vitória. É muito fácil pessoas de fora julgar o porquê que você está na sua posição, o porquê você está vivendo, porque os dias de oração ninguém vê, os dias de joelho ninguém viu, os dias de preparo, o tempo de forja ninguém passou. Então você olha que o cara sucedeu Moisés, o brabo, mas ele era um cara que estava desde o começo acreditando, ele era um cara que estava envolvido, ele tinha suas mãos sujas acreditando, confiando, ele participava. Então eu quero ler com você esse texto. Vamos lá, capítulo 1, lemos já o versículo 1, eu quero seguir para o versículo 2 agora. O meu servo Moisés está morto. Agora você, Josué, e todo o povo de Israel, se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul o deserto, e ao norte os montes Líbanos, a leste o grande rio Eufrates e toda a terra dos heteus, e a oeste o mar Mediterrâneo. Versículo 5: você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés, o meu servo. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela nem nada, e você terá sucesso em qualquer lugar onde você for, Josué. Fale sempre, Josué, do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro de dia e de noite.
e se esforce para viver de acordo com como está escrito nele. Se você fizer isso, Josué, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Versículo 9: lembra da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Amém, irmãos? Esse trecho, ele vai nos mostrar Deus dizendo 3 vezes para Josué a famosa frase: seja forte e corajoso. E entenda, irmão, ter coragem não significa uma ausência de medo. Ter coragem não significa uma ausência de medo. Coragem é uma decisão. Decisão do que, pastor? De fazer o que tem que ser feito mesmo tendo medo. Mesmo com medo eu vou fazer. Isso é coragem. Coragem não é eu conseguir fazer algo, conseguir romper algo, conseguir continuar algo, somente se eu não tiver dúvida, medo. Não. Coragem é eu decidir fazer o que precisa ser feito, mesmo eu tendo medo. Eu não sei quem é você, mas irmão, coragem. Coragem, minha irmã. Eu não sei o que você tem que enfrentar, eu não conheço os seus medos, mas eu declaro coragem e ousadia na sua vida em nome de Jesus. Tenha coragem para suportar as lutas que o Senhor tem permitido você viver, mesmo com medo, minha irmã, avance. Mesmo com medo, meu irmão, resista para a glória de Deus. Amém ou não amém? Amém. Então, já que estamos bem vivos essa manhã, quero fazer uma pergunta, você já responde bem forte para você entrar no culto, amém? Assim você me ajuda a pregar. Seja forte e corajoso. Igreja Base, qual foi a primeira coisa que o Senhor falou para Josué? Ninguém lembra. Ninguém lembra. Aleluia, ninguém lembra. O que foi a primeira coisa que o Senhor falou para Josué? Seja forte e corajoso. Será que foi isso, irmão? Vamos lá. Versículo 1 e 2. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Nun: o meu servo Moisés, ele está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. Errado. Escuta isso, irmão, e é muito comum na nossa vida. O que, pastor? Cuidado para a gente não se mover mais por aquilo que os homens estão falando e esquecer o que está escrito. Esquecer o que o Senhor está falando. Cuidado, igreja, para não sermos levados pelas vozes dos homens, das pessoas, e esquecer e ser levado para longe da palavra. Foi uma brincadeira? Claro, foi sim, mas isso retrata a vida de muitos que são levados pelas palavras dos homens, levados por aquilo que os homens estão soprando, estão dizendo, pelas promessas dos homens. Quantas pessoas vivem assim? Aquelas vozes sopradas em nosso ouvido, vozes de engano, que no fim nos traz viver uma frustração, um desânimo, uma apatia, nos faz esfriar. Por quê? Porque o homem mente, o homem desiste, o homem muda de ideia. Deixa eu te falar, meu irmão, o cargo até o homem pode dar, mas ministério quem dá é o Senhor, amém? Ministério quem dá é o Senhor. O homem pode mentir, mas o Senhor, o nosso Deus, meu irmão, o nosso Senhor, Ele não muda. Números 23, versículo 19, diz: Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender ou mudar de ideia. Ô, irmão, você dá um glória a Deus, não atrapalha o culto não, amém? Aleluia, glória a Deus. Deus não mente, irmão, Deus não se arrepende, mas confie, é no tempo dele, é na hora dele, é do jeito dele. E como eu faço, pastor? Confio, acredito, obedeço, sabendo que ele não falha, que ele não se atrasa, que ele não muda de ideia, amém ou não amém? Continuando então, começo do livro de Josué, ele é marcado por um processo de transição. É uma transição que acontece. E essa primeira fala de Deus para Josué, ela representa muita coisa. Essa fala de Josué, Moisés morreu, agora é com você, mano. Agora é com você, Josué. Moisés morreu, isso representa muito. Isso significa, Josué, não vai dar para você ficar olhando lá para as coisas do passado. Não dá para você tentar ser o Moisés. Moisés morreu. Não dá.
Foi importante tudo o que ele trouxe. É importante a lei que ele deixou. Mas agora é com você. Moisés passou. Escuta, meu irmão. O obreiro morreu, mas a obra continua, Josué. A obra continua. Agora é com você. E escuta, que eu sei que você está aqui. Aquele que fica muito vivendo no passado, todo paralisado, ele não consegue avançar no presente. E não escolhe viver uma história feliz no futuro. Aquele que é muito amigo do passado, ele é inimigo do seu futuro. Ele é inimigo. Ele não consegue florescer. Ele não consegue fluir, porque ele sempre está na sombra de alguém. Ele sempre está tentando copiar alguém. Ele sempre está tentando fazer igual aquela pessoa fez. Como se existisse um método, um jeito correto, eu tenho que fazer igual, senão não vai dar certo. Então, Moisés morreu, significa muito ali para Josué. Entenda quem você é. Entenda quem você é, meu irmão. Talvez você é alguém que anda na sombra de muitas pessoas. Você não consegue ter uma autenticidade. Não consegue ter a sua personalidade. Você sempre está tentando agradar pessoas. O Caio falou, na semana passada, é muita folha, mas não tem fruto, não tem figo, é muita aparência e falta a essência. Entende, igreja? O que Deus tem para você está lá na frente, meu irmão, não está no seu passado, não está lá atrás. Moisés morreu, agora é com você. Olha para frente, igreja, para o horizonte. Filipenses 3,13, o apóstolo Paulo, ele diz isso: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu faço o quê? Fico olhando lá para trás? Não, eu esqueço delas e avanço agora para aquelas que estão à minha frente. Adiante, é novidade. Avance, igreja, em nome de Jesus. Olhe para frente, meu irmão. Existe um mar de novidades. Servimos um Deus de novidades, amém? Esse é o Deus que nós servimos. Olha para a nossa anatomia. Toda a nossa anatomia, irmão, ela foi feita para a gente andar para frente, não para trás. Os olhos foram colocados na frente. A posição dos pés, elas são viradas para frente. Espiritualizar agora, irmão, Efésios 6, aonde está lá registrado a armadura de Deus. Se você olhar para a armadura de Deus, irmão, repara ali que nada protege as suas costas, irmão. É couraça da justiça, é capacete da salvação, é escudo da fé, é a espada do Espírito, é a sandália do Evangelho, é o cinturão da verdade. Nada protege as costas. Por quê, pastor? Porque, irmão, eu e você, nós não fomos feitos, projetados, formados para ficar olhando para trás. É para frente, para avançar, para progredir. Ei, igreja, nós somos daqueles que avançam e não dos que retrocedem. As portas do inferno não podem com a igreja do Senhor, amém, igreja? Nós somos desses, irmãos. Olhe para frente, olhe para frente, olhe para as oportunidades da frente. Hebreus 10, versículo 17, o Senhor diz: eu, o Senhor, não me lembrarei dos seus pecados, não me lembrarei das suas maldades, não me lembrarei das suas iniquidades, em nome de Jesus. Se Deus escolheu esquecer, pare você de toda hora ficar querendo lembrar. Quem é o inferno para toda hora ficar te acusando, meu irmão? Que hoje você saia daqui, em nome de Jesus, com uma certeza: você é perdoado, você é amado, você foi redimido, justificado, curado das dores do passado, amém? Glória a Deus. Ah, irmão, eu estou mais crente que você hoje, aleluia, irmão. Deixa eu tirar a blusa aqui, deixa aí do lado aí, irmão. Somos desses, irmãos, somos esses. Essa é a igreja do Senhor. Ah, pastor, mas está tudo difícil. Você não sabe o que eu estou passando. Se nós sentar para trocar uma ideia, se eu contar a minha história, a gente chora, pastor. A minha situação é muito complicada. A minha vida está muito difícil. São tantas incertezas. Estou vivendo tanta bagunça. Pastorzão, você não vê as notícias? Você não tem visto o jornal não, pastor? Na igreja não pode ter televisão, você não vê não? Irmão, eu assisto. Mas irmão, eu também leio a minha Bíblia. E entre ficar o que os caras lá, o Bonner está falando, ou o que o Senhor diz, irmão, eu prefiro ficar com essa revelação, irmão. Eu prefiro ficar na revelação, Romanos 8,37, em todas as coisas eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Filipenses 1,6, eu estou certo que aquele que começou a boa obra é fiel para completar até o último dia. Eu prefiro ficar, irmão, com Isaías 55, onde diz que maiores são os pensamentos, maiores são os planos do Senhor ao meu respeito.
1 Pedro 2,9 diz que somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Eu prefiro ficar com a revelação do céu, irmão, do que ficar triste com as notícias da terra, com a tristeza que o mundo está toda hora falando, irmão. Decida viver em nome de Jesus, meu irmão, as verdades do céu para a tua vida. Decida viver aquilo que o Senhor tem falado ao seu respeito. Louvamos aqui, somos amados, meu irmão. Que toda dúvida venha acabar hoje na sua vida, em nome de Jesus. Fomos chamados, cada um aqui. Ninguém entrou aqui por acaso. Talvez você veio porque alguém te chamou. Não, o Senhor preparou para a gente viver uma manhã como essa. Foi para um tempo como esse que cada um de nós estamos aqui, irmão. Foi para ouvir que somos amados, redimidos, escolhidos do Senhor, irmão, guardados para vivermos um tempo como esse, em nome de Jesus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então viva isso em nome de Jesus. Viva essa realidade em nome de Jesus. Viva como um amado do Senhor. Viva como um escolhido do Senhor. Viva como um separado do Senhor. Continuando, o versículo 3 vai dizer, que nós lemos: todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Deus aqui ele está falando para Josué, também sem loucura. Deus está falando para Josué: Josué, aonde houver disposição de vocês para pisar, existe disposição da minha parte para dar para vocês. Deus está falando para Josué: Josué, o que você precisa fazer? Avançar, acreditar, progredir, se movimentar em fé. Aonde você pisar, Josué, ali a minha bênção vai estar. Eu tenho poder para fazer as coisas acontecer, mas é aonde você pisar, Josué. Aonde você tiver fé e colocar o pé, ali vai ter a vitória. Sabe, irmão, alguém precisa entender isso. Entender o que, pastor? Nós servimos o mesmo Deus. Deus não muda, Ele não está preso no tempo. Não é um Deus diferente, irmão. E isso é resposta para alguém. Avance, confie, comece a se mover em fé, pois o Senhor é poderoso para fazer. O Senhor tem condições de fazer acontecer. Eu não sei o que Ele te falou, eu não sei o que Ele tem gerado no seu coração, eu não sei quais os sonhos que você tem sonhado nessa estação, mas uma manhã como essa, meu irmão, avance, acredite, dê passos de fé, saia dessa inércia. Sabe, irmão, muitas vezes a gente só fica no fala Deus, Ele está falando, só que muitas vezes a gente não vive, a gente não, amém Jesus, eu vou seguir, eu vou avançar, eu vou romper. Sou fraco, mas Davi também foi, e ele disse: sou fraco, sou pequeno, mas em nome do Senhor eu vou vencer, eu vou mudar essa história. Falta essa ousadia, irmãos, falta essa ousadia muitas vezes, para a gente querer romper algumas coisas, algumas histórias. Falta o posicionamento, falta o compromisso. Josué aqui, ele está recebendo um chamado, e um chamado de uma grande responsabilidade. Ele sucedeu, irmão, nada mais, nada menos que o brabo Moisés. Foi Moisés que ele estava sucedendo aqui. E escuta uma coisa, não peça para Deus oportunidade se você não estiver disposto a assumir grandes responsabilidades na sua vida. Não peça grandes oportunidades ao Senhor. É muito bonito a gente cantar: como um farol me usa, Senhor, eu quero ser usado. Mas cuidado, porque com toda oportunidade que vem junto grandes responsabilidades que você precisa ter, grandes compromissos. Muito cuidado com as suas orações, muito cuidado com os seus louvores, porque toda boa oportunidade vem acompanhada de grandes responsabilidades. E Josué tinha essa responsa. Versículo 7 e o versículo 8 diz: tão somente seja forte e corajoso, para que você tenha cuidado de fazer tudo segundo a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Ô Josué, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que assim você consiga ser bem sucedido aonde você andar. Josué, não cesse de falar dessa lei, desse livro. Muito pelo contrário, você precisa meditar nela. É de dia e de noite. Tenha cuidado, Josué, para você fazer segundo tudo o que está escrito aqui. Porque se você fizer isso, você prosperará e será bem-sucedido. Quantos aqui querem ser prósperos e bem-sucedidos? Amém?
Glória a Deus, né, irmã? Tá, glória. Até quem tá dormindo até desperta num assunto como esse, né? Mexe na ferida. Mas vamos lá, a resposta, você quer ser? Tá aqui, ó. Siga essa palavra. Viva essa palavra. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Medite dela, de dia e também de noite. E tenha cuidado para fazer conforme tudo está escrito aqui. Não é conforme eu acho, não é conforme me falaram, é conforme está escrito. Só a escritura, só o que está escrito. Não interessa o que você pensa, o que eu acho, interessa o que está escrito. Se fizermos isso, irmão, prosperaremos. Se fizermos isso, a bênção chegará na nossa casa, a vitória chegará nos nossos sonhos. Sabe, igreja, o segredo não está no método, não está na ferramenta, no curso, naquela mentoria. Não, esquece isso, irmão. O segredo está na palavra. O segredo para o crente está na palavra de Deus, meu irmão. É na palavra, igreja. Às vezes você é alguém aqui que arrasta tudo para cima. É bom de curso, mas é péssimo de vida. É péssimo de vida. Hoje Deus está falando com você. Pare de arrastar as coisas para cima e comece a olhar mais para cima. Começa a confiar da resposta que vem do alto, meu irmão. Salmo 121, o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, pois é de lá que vem o meu socorro. Não é daqui, é de lá, irmão. É o Senhor quem recompensa os seus. Pare de ser essa pessoa frustrada, de se apoiar sempre em um plano horizontal. Se apoie na vertical, meu irmão. É Ele quem recompensa os seus, é Ele quem guarda os seus. É Ele, meu irmão. Confie no Senhor, o seu Deus. Coloque a sua esperança no alto. Olhe para Ele. Medite nessa palavra. O método do crente é simples, irmão, e é muito antigo. Qual que é, pastor? É uma Bíblia aberta e um joelho dobrado. Continua sendo assim, irmão. Continua sendo assim, irmão. A parede preta chegou, a banda, a fumaça, pastor meio doido falando, mas o método é o mesmo, irmão. A porta ali, ó, continua estreita, irmão. Não é de qualquer jeito as coisas, irmão. É uma Bíblia aberta e um joelho dobrado, irmão. Esse é o método que não falha. Confie, Josué. Eu sei que tem muito Josué aqui. Confie, Josué. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Tem uma curiosidade muito legal aqui na vida de Josué. Josué, ele não nasceu na terra prometida. Josué, ele também não nasceu no deserto. Josué foi um cara que ele nasceu na escravidão do Egito. Ele nasceu lá, na opressão do faraó. Sabe o que isso significa, meu irmão? Lugares difíceis, eles sempre formam homens fortes. Lugares, ambientes hostis, sempre formam guerreiros. Um cenário difícil de pressão sempre gera grandes conquistadores. O que isso significa, meu irmão? Que era para um crente já ter dado glória a Deus. Para de reclamar do cenário que você está vivendo. Para de reclamar da situação e entenda, é Deus te forjando. É Deus te preparando. É Deus te comissionando para viver os dias que estão por vir. Pare de reclamar do cenário que você está vivendo, da estação que você está passando. Irmão, nada melhor do que uma boa tribulação para a gente crescer e amadurecer no Senhor, irmão. Nada melhor do que dias difíceis para a gente acordar para a real, para a gente valorizar a vida, para a gente alinhar o nosso posicionamento, o nosso compromisso. Escute, não importa quem você era ontem, não importa onde você nasceu, não importa o que você passou, a pergunta é, o quanto do deserto do passado te transformou no hoje? O quanto? O deserto te transforma no hoje. Isso é a resposta. O quanto essa história triste transformou em você hoje. Talvez eu falo com pessoas que até hoje, porque pela fé eu creio que você sai aqui dessa manhã diferente, mas você é um amargurado. As dores só te frustraram, te enterraram. E talvez você está numa situação que só falta jogar terra para morrer, mas hoje tem uma mão te estendendo e trazendo para fora, meu irmão. Sai desse buraco hoje em nome de Jesus. Seja forte e corajoso, mesmo no ambiente difícil, mesmo na dúvida, mesmo com medo, mesmo diante de tantas incertezas. Seja forte e corajoso, Josué. Isaías 61, versículo 7, vai dizer que no lugar de toda vergonha haverá dupla honra, meu irmão. Eu vou repetir para você dar glória a Deus, irmão. No lugar de toda vergonha haverá dupla honra, igreja. Haverá uma nova história, meu irmão. Haverá um recomeço, aleluia por isso.
Aleluia! A mensagem de hoje fala que a partir da morte de um grande libertador chamado Moisés, Deus começou uma nova história através de um homem chamado Josué. Moisés morreu, muitos acharam que era o fim, mas Deus foi e levantou Josué para conquistar. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Talvez você entrou aqui achando que coisas tinham morrido na sua vida, sonhos finalizados, histórias acabadas, e Deus te trouxe aqui só para você perceber que quando acaba um tempo, Deus já tem outro preparado para você, meu irmão. Quando acaba um cenário, Deus já tem outra estação pronta, aguardando, meu irmão. É o que o Senhor está falando para Josué. Josué, Moisés morreu, mas bem-vindo ao novo, mano. Existe novidade, bem-vindo ao novo, igreja. Deu ruim, mas é o recomeço, é uma nova história. Existe um novo tempo, meu irmão. Mas para você entender e concluir essa mensagem, só entra e vive o novo se você deixa as coisas velhas lá atrás. Só dá para viver o novo se você conseguir romper com o velho. Por isso que a primeira coisa que o Senhor falou para Josué foi: Moisés morreu. Morreu. Só vai dar para viver o novo, meu irmão, se você estiver disposto e disposta a largar as coisas velhas. Me permita te falar uma coisa: algumas conexões para você não faz mais sentido. Algumas amizades não faz mais sentido, não dá mais. Eu estou falando com pessoas aqui que estão de mão dadas com muitas pessoas, mas a porta que Deus abriu, elas não conseguem entrar. E é por isso que você está do lado de fora, porque você está segurando a mão. E a porta que Deus tem é para você. O que Deus tem é para você, mas você está segurando a mão de tanta gente e está impedindo você de entrar. Eu sei que você está aqui, meu irmão. Muita coisa não aconteceu ainda porque tem muita gente envolvida. Está com muita gente envolvida. Faça o que tem que fazer. Tenha coragem, força. Faça o que tem que fazer, igreja. Senão nós ficamos brincando de casinha, irmão. Todo domingo estamos no culto, todo domingo Deus está falando, mas a gente nunca tem romperes. Nunca muda. Nunca dá o start. Nunca dá os passos que precisam ser dados. Sempre fica: oh, foi uma bênção, nossa, Deus falou. E aí, Ele falou, mas você vai se movimentar? Ou você só fica colecionando as palavras? Você só fica lá todo dia: não, Deus falou isso, Deus falou aquilo, e aí? Mas para falar, para você fazer o quê? Para se arrepiar? Chorar no final do culto? Ficar um domingo melancólico? Nossa, eu tenho que mudar, mas a segunda continuar de qualquer jeito? Não é sobre isso, igreja. É sobre força e coragem para viver a segunda-feira, sabendo o quê? Que o Senhor estará conosco, meu irmão. Ele está com a gente, igreja. Esteja com Ele. Eu sei que eu falo com pessoas aqui. Esteja com Ele. Você também. E seja de verdade. Pare de negociar. Pare de negociar os seus valores. Pare de negociar os seus princípios. Pare de negociar a sua fé. Você quer que Ele esteja com você, esteja você também com Ele. Fechado. Evangelho é renúncia, meu irmão. Evangelho é posicionamento. Pare com esse evangelho aguinha com açúcar, irmão. Evangelho verdadeiro é posicionamento, meu irmão. Posicionamento. Entenda aquilo que Jesus conquistou naquela cruz. Entenda a mensagem da semana passada. A verdade liberta. Então para com essa mentalidade de escravo, mentalidade de prisioneiro, sendo escravos dos seus pecadinhos de estimação, sendo escravo das suas vontades, dos seus sonhos, dos seus ídolos. Que venhamos nos quebrar essa manhã, meu irmão. Sabe, irmão, deixa o Senhor encher de azeite, como nós louvamos ali no corinho de fogo. Deixa o Senhor, irmão. Ele está aqui, irmão. Não fique de fora daquilo que Ele está fazendo. E o nosso Deus é esse Deus, irmão, que Ele se move em meio à agitação dos louvores, mas em esse silêncio que Ele está rasgando corações. Não seja resistente, deixa essa palavra entrar. Não resista, deixa ela entrar. Como diz em Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, afiada como uma espada de 2 gumes que separa alma e espírito. Ela já está falando para você o que está errado.
Agora é decisão, é disposição de dizer: Senhor, me perdoa. E a partir de hoje sai daqui um novo homem. A partir de hoje sai daqui uma nova mulher. Senhor, a partir de hoje sai um novo profissional. Sai um novo crente. Senhor, a partir de hoje, quando eu chegar naquela casa, vai chegar um novo marido. Vai chegar um novo pai. É compromisso, irmão. Igreja é compromisso. Não é sobre sermos crentes no domingo, mas é sobre sermos verdadeiros na semana. Verdadeiros fora das quatro paredes. João 4, são esses que o Senhor procura, os verdadeiros adoradores, os que o adoram em espírito, mas em verdade. É em verdade, irmão. É em verdade. É no meio da rajada de línguas estranhas, mas é em meio aos problemas, às tempestades da vida, se comportando como um crente de verdade. Amém ou não amém? Então se coloque de pé, mas não se distraia, que eu só quero concluir aqui esse sermão. Semana que vem a gente vai ter ceia, eu vou continuar essa história de Josué, mas vamos concluir aqui o versículo 9. Versículo 9 que nós lemos diz: não foi isso que eu ordenei, Josué? Seja forte e corajoso, não tenha medo e nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você onde você andar. Deus está falando para Josué, e como eu disse, eu sei que tem muito Josué aqui espalhado. Ô Josué, eu não estou dizendo para você ser forte e corajoso, porque tudo vai ser fácil, vai estar tudo certinho na sua vida e bonitinho. Não, Josué, eu estou dizendo para você ser forte e corajoso, porque existe uma certeza: eu estarei com você por onde você estiver. É isso que nos dá força e coragem. Não é a certeza que tudo vai estar bonitinho, não, é que tudo já deu certo no Senhor, meu irmão. Tudo já deu certo, entenda, igreja? A companhia, ela vale muito mais do que a circunstância, irmão. A certeza que Ele está do nosso lado vale muito mais do que toda fase difícil, do que todo problema. Não é sobre aquilo que nós estamos passando, é por quem está do nosso lado, com quem nós estamos fechados. Em quem você confia quando o problema bate? É no seu dinheiro? Vai dar ruim. É no seu casamento? É nos seus amigos? É nos seus contatos? É no seu network? Vai dar ruim. Confie no Senhor, meu irmão. Tenha a sua esperança fechada no Senhor. Colossenses 1:27 diz o apóstolo Paulo: Cristo em nós é a esperança da glória. Não é o sucesso financeiro, não é o sucesso conjugal, não é o sucesso ministerial, não. Cristo em nós, igreja, é a esperança da glória. Eu vim para te falar, já deu certo, meu irmão, já deu certo, minha irmã. Confie, igreja, confie, base. Jesus, nosso Senhor e Salvador, naquele grande dia, Ele gritou em alto e bom tom: está consumado, está feito, está concluído. A morte perdeu naquele dia. Ele ressuscitou, meu irmão, vivo Ele está. Um ambiente de morte se transformou em vida. E eu declaro essa manhã vida sobre a igreja de Jesus, meu irmão. Vida sobre os seus sonhos, vida sobre os seus planos. Receba a alegria do Senhor essa manhã, em nome de Jesus. Receba a confiança do Senhor essa manhã. Receba a força do Senhor. Receba a coragem em nome de Jesus. A palavra hoje, igreja, é: seja forte e corajoso. Mesmo com medo, minha irmã, seja forte e corajosa. Mesmo com dúvidas, meu irmão, seja forte e corajoso. Mesmo diante de tantas complicações, diante de tantas dores, seja forte e corajoso, que as suas lágrimas não venham impedir você de viver esse novo de Deus na sua vida, esse novo tempo na sua vida. Saiba que o que Deus tem para você não está lá atrás. O que Deus tem para você está à frente. Está à frente. Existe novidade, meu irmão. O que Deus tem para você não está no seu passado. Olhe para frente, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus!